Controle de nível líquido. O controle de nível líquido é um elemento importante no projeto de sistemas de refrigeração industrial. Ele controla a injeção de líquido para manter o nível de líquido constante e estável. Dois princípios diferentes podem ser usados ao projetar um sistema de controle de nível de líquido: o sistema de controle de líquido de alta pressão e o sistema de controle de líquido de baixa pressão. Ambos os princípios podem ser alcançados usando componentes mecânicos e eletrônicos. As válvulas flutuantes oferecem um controle simples, mas como a válvula flutuante precisa ser montada no nível desejado, uma mudança exige uma recolocação física da válvula. Os sistemas que empregam um transmissor de nível são mais complexos, mas permitem uma mudança de nível mais fácil. Os sistemas de controle de nível de alta pressão são tipicamente caracterizados por: o dispositivo de detecção, sensor ou flutuador é colocado no lado de alta pressão do sistema. Um aumento no nível de líquido abrirá o dispositivo de expansão e passarão líquido de alta pressão para o lado de baixa pressão do sistema, por exemplo. A regulação tenta manter o nível do lado de alta pressão constante. Carga crítica de refrigerante, receptor de alta pressão pequeno ou sem receptor de alta pressão. Aplicado principalmente onde o líquido de alta pressão é distribuído para apenas uma aplicação de baixa pressão. Variações no volume de refrigerante devem ser acomodadas no lado de baixa pressão. Os sistemas de controle de nível de baixa pressão são tipicamente caracterizados por: o dispositivo de detecção, sensor ou flutuador é colocado no lado de baixa pressão do sistema. Uma diminuição no nível de líquido irá abrir o dispositivo de expansão e passar líquido de alta pressão para o lado de baixa pressão do sistema. O receptor geralmente é grande. A carga é razoavelmente grande de refrigerante, aplicado principalmente a sistemas descentralizados, onde pode haver várias aplicações de baixa pressão. Variações no volume de refrigerante devem ser acomodadas no lado de alta pressão. Concluímos que o controle de alta pressão é adequado para sistemas compactos, como chillers. A vantagem é o custo reduzido com o receptor pequeno ou sem receptor, considerando que o sistema de baixa pressão é muito adequado para sistemas descentralizados, com mais de um separador de baixa pressão e tubulação longa, por exemplo, um grande frigorífico que trabalha com diversos regimes de congelamento e armazenamento. A vantagem é o aumento da segurança e confiabilidade. Sistema de controle de nível de alta pressão. Ao projetar um sistema de controle de alta pressão, os seguintes pontos devem ser levados em consideração. Assim que o líquido é formado na saída do condensador, o líquido é alimentado para o lado de baixa pressão no evaporador. O líquido que sai do condensador terá pouco ou nenhum subresfriamento. É importante considerar isso quando o líquido flui para o lado de baixa pressão. Se houver perda de pressão na tubulação ou nos componentes, pode ocorrer a formação de flash gas e fazer com que a capacidade do dispositivo de expansão seja reduzida. Se for um sistema com carga crítica, a carga de refrigerante deve ser calculada com precisão para garantir que haja refrigerante suficiente e adequado ao sistema em questão. Uma sobrecarga aumenta o risco de inundar o evaporador ou o separador de líquido, causando o transporte de líquido para o compressor, bem como a formação de turbulência. Se o sistema estiver com carga insuficiente, o evaporador ficará sem energia suficiente para a troca térmica. O tamanho do recipiente de baixa pressão, separador ou evaporador de líquido deve ser cuidadosamente projetado para que possa acomodar o refrigerante em todas as condições sem causar arraste de líquido. Por essas razões, o controle de alta pressão é especialmente adequado para sistemas
que requerem uma pequena carga de refrigerante, como chillers ou pequenos freezers, por exemplo. As unidades de resfriamento de líquido geralmente não precisam de receptores. No entanto, se um receptor for necessário para instalar um dispositivo de detecção de líquido ou fornecer refrigerante para um resfriador de óleo, o receptor pode ser fisicamente pequeno. Em grandes sistemas de controle de alta pressão, a válvula flutuante SV1 ou SV3 é usada como uma válvula piloto para PMFH, que é a válvula reguladora principal. Conforme observamos na ilustração, quando o nível de líquido no receptor sobe acima do nível definido, a válvula flutuante SV1 fornece um sinal para a válvula principal PMFH abrir. A função do receptor aqui é fornecer um sinal mais estável possível para o trabalho do flutuador SV1. O sistema que aparece agora é montado com um transmissor de nível AKS4100, que envia um sinal para um controlador de nível de líquido EKE347. A válvula ICM atua como uma válvula de expansão eletrônica a partir desse sinal. Ao projetar uma solução de controle de nível líquido eletrônica, o sinal de nível de líquido pode ser fornecido por um interruptor como o LLS4000 ou uma chave de nível AKS38, que tem sinal on-off, ou seja, liga e desliga, ou por um AKS4100, que é um transmissor de nível com sinal modulante de 4 a 20 mA. O sinal eletrônico é enviado a um EKE347, que controla a válvula de injeção. A injeção de líquido pode ser regulada de várias maneiras diferentes, com uma válvula motorizada tipo ICM, controlada pelo atodor ICAD, como na imagem projetada, com uma válvula de expansão modulante por comprimento de pulso, uma KVA, ou uma ICFA com a válvula AKVA. Só pode ser usado onde a pulsação da válvula for aceitável. O tamanho da linha deve ser dimensionado para a capacidade total da válvula, com uma válvula REG, atuando como uma válvula de expansão manual e uma válvula solenoide EVRA ou ICS para implementar a solução on-off. Solução eletrônica para controle de nível de alta pressão com receptor pequeno ou sem receptor. Nesse exemplo, a válvula de expansão, que deve ser conectada ao controlador de nível líquido EKE347, não é mostrada. O sistema da ilustração possui um AKS4100 que envia um sinal para o controlador EKE347, conforme nós falamos anteriormente. A solução também pode ser feita de forma on-off, utilizando um interruptor LLS4000 ou uma chave de nível AKS38, solução eletrônica para controle de nível de alta pressão com receptor pequeno ou sem receptor. A HFI é uma válvula flutuante de alta pressão e ação direta, portanto, nenhuma pressão diferencial é necessária para ativar o mecanismo da válvula. Se o condensador for um trocador de calor a placas, a válvula flutuante mecânica HFI pode ser montada diretamente na placa de sustentação do trocador de calor. Pode ser necessário conectar uma linha de equalização ao lado da linha de alta pressão ou baixa pressão para remover o vapor de refrigerante da carcaça do flutuador, pois isso pode evitar que o líquido entre na carcaça do flutuador e assim atrapalhe o funcionamento da válvula HFI, não permitindo a sua abertura. Durante a paralisação do sistema, a pressão se equalizará lentamente, permitindo toda a carga de refrigerante que seja transferida para a parte mais fria do sistema. Durante o inverno, pode ser o condensador. Se a equalização da pressão não for desejada, uma válvula solenoide ou uma válvula de retenção deve ser instalada com essa função, se a HFI não estiver montada diretamente no trocador de placas ou condensador. Para permitir que qualquer condensado líquido flua para a HFI por gravidade, a HFI deve ser instalada sob o condensador. Para garantir uma operação sem problemas, na maioria dos casos, um orifício de desvio deve ser instalado. O orifício de desvio conecta o espaço de gás no alojamento da HFI com a conexão de saída da HFI.
Devido à diferença de pressão entre o lado de alta e baixa pressão, o gás é puxado para o lado de baixa pressão, resultando em uma ligeira subpressão no alojamento. Esse efeito permite a remoção do gás. Além disso, permite que a pequena quantidade de flash gás que pode se formar na linha de alimentação de líquido durante a parada da planta seja eliminada. Se a HFI for instalada próxima ao condensador e o projeto de tubulação permitir que o gás retorne livre e facilmente ao condensador, o orifício de derivação pode não ser necessário. Geralmente se recomenda a instalação do orifício de bypass, por exemplo, a instalação para HFI instalada longe do condensador com corpo HFI padrão. Exemplo de instalação para HFI instalada longe do condensador com corpo HFI padrão e duas conexões extra. Sistema de controle de nível de baixa pressão. Sistema de controle de nível de baixa pressão. Ao projetar um sistema de controle de nível de baixa pressão, os seguintes pontos devem ser levados em consideração. O nível de líquido no separador de baixa pressão é mantido em um nível constante. Isso é seguro para o sistema, uma vez que o nível de líquido excessivamente alto no separador de líquido pode causar o arraste de líquido para o compressor, e um nível excessivamente baixo pode levar à cavitação das bombas de refrigerante em um sistema com circulação através de bombas. Frequentemente, o LLS 4000 ou AKS 38 são usados como alarmes de nível alto e baixo. Embora, quando um transmissor de nível AKS 4100 é usado, o alarme de nível alto e baixo é obtido através do mesmo equipamento. O receptor de alta pressão deve ser grande o suficiente para acumular o refrigerante líquido proveniente dos evaporadores, quando o volume de refrigerante em alguns dos evaporadores varia de acordo com a carga de resfriamento. Alguns evaporadores são desligados para a manutenção, ou alguns evaporadores são drenados para descongelamento, por exemplo. Como resultado disso, o controle de nível de baixa pressão é especialmente adequado para sistemas descentralizados, nos quais existem muitos evaporadores e há uma grande carga de refrigerante, por exemplo, em câmaras frigoríficas, em uma grande instalação frigorífica. Com o controle de nível de baixa pressão, esses sistemas podem funcionar com segurança, embora seja impossível calcular com precisão a carga exata de refrigerante. Solução mecânica para controle de nível em sistema de baixa pressão. As válvulas flutuante SV monitoram o nível de líquido em vasos de baixa pressão. Se a capacidade do sistema for pequena, as válvulas SV4 podem atuar diretamente como uma válvula de expansão no vaso de baixa pressão, conforme nós estamos mostrando na ilustração. Solução mecânica para o controle de nível em sistema de baixa pressão. Se a capacidade do sistema for grande, a válvula flutuante SV4 é usada como uma válvula piloto para a válvula principal PMFL. Conforme mostra a ilustração, quando o nível de líquido cai no separador de líquido, abaixo do nível definido, a válvula flutuante SV4 fornece um sinal para a PMFL abrir. Solução eletrônica para controle de nível de líquido em sistema de baixa pressão. O transmissor de nível AKS 4100 monitora o nível de líquido no separador e envia um sinal de nível para o controlador EKI 347, que envia um sinal de modulação para o atodor ICAD na válvula motorizada ICM, que está na plataforma ICF. A válvula ICM atua como uma válvula de expansão eletrônica. A válvula solenoide CFE na estação ICF está sendo usada como uma válvula solenoide adicional para garantir 100% do fechamento durante os ciclos desligados. O controlador EKI 347 também fornece saídas de relé para limite superior e inferior de alarme. No entanto, é recomendado um interruptor LLS 4000 ou uma chave AKS 38 como alarme de nível alto, para garantir uma segurança extra, em caso de falha elétrica, por exemplo. Solução eletrônica para controle de líquido em sistemas de baixa pressão.
Essa solução é semelhante à mostrada anteriormente, porém, nesse exemplo, a válvula ICM é substituída pela operada por largura de pulso ICFA, que seria similar à válvula AKVA. A linha deve ser dimensionada para a capacidade total da válvula ICFA ou AKVA. O controlador de nível de líquido EKE347 também fornece saída de relé para limite superior e inferior e para nível de alarme. Conforme foi dito anteriormente, é recomendada a instalação de um interruptor de nível LLS4000 ou de uma chave de nível AKS38 para segurança extra, em nível alto. Essa solução controla a injeção de líquido usando o sistema on-off, ou seja, liga e desliga. A chave de nível LLS4000 ou AKS38 no lado direito do sensor de nível controla a comutação da válvula solenoide CFE, de acordo com o nível de líquido no separador. A válvula reguladora manual ICFR atua como uma válvula de expansão, finalizando o processo de injeção de líquido e controle de líquido no separador.